Fala pessoal, aqui quem tá falando é Lucas Silva, tô de volta finalmente com mais uma videoaula para vocês. Antes de mais nada, queria me desculpar pela ausência e dizer que é, houveram motivos pelos quais eu fiquei sem gravar a aula esse tempo todo. Um deles era que eu estava realmente sem ideias, mas esse não era o único. Eu tenho também o lado pessoal da coisa, né? Que eu tinha coisas aqui para fazer, tinha os projetos para adiantar esses últimos meses também. E daí meio que não deu pra dar muita atenção para o DAWs. Mas agora eu já voltei, tá? Voltei a responder os e-mails do pessoal e tudo mais, então quem tiver dúvidas pode mandar pelo e-mail. É, pretendo manter agora uma frequência mais de aulas, tá? Nem que seja de alguma coisa simples, só pra vocês não ficarem sem nada, tá? Também pode deixar sugestões aí nos comentários que eu vou ir guardando e eventualmente eu vou atendendo o pessoal. Obviamente que eu sou uma pessoa só e não sei de tudo, então leve em consideração isso, tá, pessoal? Mas então, pra compensar desse tempo aí que eu fiquei sem gravar videoaulas, eu vou começar uma série agora, que é uma série que eu pretendia, na verdade, colocar ela no curso de Programação Orientada a Objetos que eu lancei um tempo atrás. Quem não sabe do curso, quem esteve em Marte nesse último tempo e não sabe do curso, acesse curso oo.dawsmaster.com, você vai ver aqui a apresentação do curso e você pode imediatamente adquirir ele caso esteja interessado, clicando aqui em comprar com o PayPal. Basta ter uma conta criada no EAD do Dawsmaster, que é em cursos.dawsmaster.com, que é o EAD. Você faz seu cadastro aqui. Minha net está um pouco lenta hoje, tá, pessoal? 2 mega via rádio, sabe como é, né? Então você faz o cadastro aí e, tendo o cadastro feito, você pode vir aqui e já coloca o seu e-mail e verificar e comprar. Ele já vai te mandar para o PayPal. Depois que concluir no PayPal, o sistema volta você para o sistema, mediante pagamento, o sistema já faz a identificação do pagamento e já libera o custo para você. Se você comprar e não liberar, manda um e-mail que eu libero manualmente, beleza? Então, essa sequência que eu vou fazer, eu estava pretendendo fazer no curso, para o pessoal que comprou o curso, mostrando como usar o The-Router, né? Que é meu projeto open source, que é um sistema simples de roteamento, que é para projetos, aplicações REST e afins, tá? Eu pretendia mostrar no curso um pouco mais a fundo, talvez eu ainda faça isso, mas eu achei melhor também gravar para o site, porque afinal de contas eu não tinha gravado mais nada há um tempão, né? Alguns meses. Então eu vou começar seguindo o sumário que tem aqui no guia se você quiser ler o guia, tá? therouter.dawsmaster.com/guide. Tem o guia todo aqui de como usar, e no home você vê como instalar. Então vou tentar em cada aula seguir dois desses itens aqui do sumário, tá? E ao final, depois que eu tiver explicado tudo, eu vou fazer uma aplicaçãozinha assim pra gente pôr em prática, algo útil para vocês utilizarem aí, tá? O que eu ia falar? Ah, tá. Esse guia ele não tá inteiramente completo, porque desde quando eu escrevi ele, eu coloquei mais algumas coisinhas assim que me foi... porque eu uso o The-Router no dia a dia, tá? Nos projetos meus. Então, quando eu vejo que precisa de alguma coisa assim que eu ainda não tenho nele, eu tento implementar. Desculpem aí, pessoal, tive que dar uma pausa porque o celular tocou. Mas como eu ia dizendo, ah, tá. Quando eu escrevi, sim, eu uso o The-Router no meu dia a dia e quando eu vejo que precisa de alguma coisa nova, eu implemento. Então, essas coisas que eu implementei que não coloquei no guide, eu vou mostrar também, tá? Então, como eu disse, eu vou tentar seguir dois itens do sumário a cada aula e ao final a gente cria alguma coisinha assim, tá? Eu vou tentar ser bem direto, porque eu tentei gravar essa aula a primeira vez e eu meio que enrolei e acabou não dando para mostrar as duas coisas. Então, antes de mais nada, se você não tem ainda no seu PC o Composer, baixe ele. Basta vir em getcomposer.org/download. Se você está usando o Windows, clica no Composer Setup.exe, instala ele. Ele só vai te pedir para falar onde está o seu arquivo PHP, tá? O seu arquivo executável do PHP. Aí ele roda em conjunto com o PHP. Então você informa isso e
instala bonitinho. Se você está usando Linux, é esse comando aqui que você coloca, que ele vai verificar o hash e tudo mais. Eu estou usando o champ para essa videoaula, mas não faz diferença qual você esteja usando, desde que contenha o PHP igual ou superior a 5.6, que é para ele rodar o The Router de boa, tá? Dito isso, vamos voltar aqui no guia. Você vai ver aqui como é o passo a passo de você iniciar a utilização do The Router. Usando o seu Git Bash, você vai até a pasta que você quer o The Router. No meu caso, eu tenho uma pasta dentro da videoaulas, tem uma pasta The Router que eu criei. Você vai lá, então cd c champ htdocs videoaulas / The Router. Entrou na pasta The Router, a gente vai executar o composer require Lucas Dev The Router, que é para ele baixar o pacote pra gente. Deixa eu ver se está gravando certinho. Tá, venhamos aqui. Vem aqui, composer require Lucas Dev / The Router. Eu digitei alguma coisa errada. Tá, eu digitei composer. Vem aqui, composer require. Se você tá com o composer já instalado certinho, você digita composer só, ele vai te mostrar uma frase, quer ver, ó? Deixa eu mostrar pra você aqui, só pra vocês poderem testar aqui antes de a gente avançar aqui. Então se você digita composer só, ele te mostra aqui, ó, composer, tá vendo? Significa que instalou certinho. Daí você coloca aquele comando que eu mostrei pra vocês, composer require Lucas Dev The Router. Ele vai fazer o download. Dependendo de como esteja a sua internet, no meu caso minha net é via rádio e é 2 MB só e oscila pra caramba. Dependendo, ele pode demorar um pouquinho ou pode ser rápido, tá? No meu caso vai demorar um pouquinho. Ele vai baixar pra gente. Então já tá baixando. Tá baixando a versão 2.4. Quando ele acabar o download, tá aqui, ó, ele baixou a 2.4.3. Quando ele acabar o download, você pode ver na pasta. Eu já coloquei a pasta aqui no nosso Sublime. Dentro da pasta de router, ele criou uma pasta vendor e 2 arquivinhos, um composer.lock e um composer.json. O composer.json, ele guarda os nomes das dependências do seu projeto como um todo, todos que forem baixados via composer. A gente vai falar sobre dependências mais pra frente, só que é a dependência do sistema no que diz respeito ao seu código. Que não tem muito a ver com a dependência do composer. Aqui é só o que você baixa via composer. E no The Router é o que a gente precisa para que a aplicação rode. Assim, no código, né? Nossos códigos. Por enquanto, não vou entrar muito em detalhes sobre isso, tá? Essa parte de dependências, a gente vai falar mais pra frente. Nessa aula eu vou falar só o basicão, o que é o The Router, como criar as rotas, o que são essas rotas, como acessar elas, em que circunstâncias elas são acessadas. E a gente vai falar um pouquinho sobre dependências ainda, né? Que são 2 por videoaula. Então a gente vai falar sobre dependências. Então vamos começar aqui, ó. Uma vez que tem instalado o The Router, baixado, quer dizer, você vai criar o seu arquivo index. Daí você precisa do autoload do que está dentro do vendor, que é o autoload do composer. O que esse autoload faz? Todas as dependências que você pediu para o composer baixar, como eu acabei de baixar o The Router, ele vai estar guardando dentro dessa pasta aqui do vendor. Daí, esse autoload, ele faz com que o carregamento dessas dependências sejam carregadas dinamicamente. Então, toda vez que a sua aplicação precisa de alguma das coisas que você baixou, ele instancia para você sozinho, tá? Então, você não precisa escrever um autoload próprio. Então, você vai dar um require aqui dentro de vendor / autoload.php, salvar aqui como index.php, e você vai instanciar o The Router. Então, app, eu gosto de usar a variável app, mas você pode colocar o nome que você achar mais viável. É igual a new, aí coloca a namespace do The Router. Quem não sabe sobre namespace, tem uma aula sobre namespace aqui no DAWs. Você digita aqui namespaces. Você vai ver aqui, ó. Tá aqui, ó. Essa videoaula. Assista essa videoaula que eu explico certinho o que é e como usar as namespaces, tá? É bem facinho de entender. Então você coloca aqui The Router, /, o nome da classe principal do The Router, que é a app. Instanciado aqui, se você entrar, nada vai acontecer inicialmente, porque eu não tenho rotas criadas e nem executei a aplicação. Para executar a aplicação, você faz aqui app run.
tá? Esse padrão, pessoal, esse padrão aqui, ele é utilizado bastante em vários sistemas de roteamento, né? Por exemplo, o do Laravel, o do próprio Slim, o do Silex, todos eles usam esse lance de instância e dá o run, e entre o run e a instância você faz suas rotas e todo o seu código, tá? Então, entre esse e esse, você vai criar tudo que for do seu sistema, todas as rotas, todas as dependências, todas as variáveis globais. A gente vai falar sobre variáveis globais. Eu não sei se eu falei sobre variáveis globais aqui. Callable, dando views, rotas. Parece que não tem. Na verdade, eu falo um pouco sobre variáveis globais em algum ponto aqui, mas não me lembro. A gente vai falar sobre isso também. Enfim, tá. Então, uma vez que você tenha isso aqui, você vai ver essa frase aqui, que significa que, como você não tem rotas criadas, o The Router, por padrão, executa a sua rota, executa a página padrão de não encontrada, né, o 404. Se você der Ctrl U, é só um HTMLzinho que ele dá um eco quando não encontra rotas. Então, para que a gente possa começar de fato, agora só falta mais uma coisa, que é vir aqui, ó, no Home. Você vai ver que aqui ele explica que você precisa do, obviamente, o HT-Access, que é para você criar as URLs amigáveis. Aí você vem aqui, minimiza aqui o vendor, que não precisa, aí você cria aqui New File, cola aquilo, Ctrl-Shift-S e salva aqui como aspas duplas, ponto HT-Access, tá? 2 Cs, 2 S, tá? Por que eu coloquei dentro de aspas duplas? Porque o Windows, às vezes, ele dá problema quando você está criando um arquivo cujo nome é a própria extensão, que é só uma extensão esse arquivo, ele não tem nome. Ele é só .htaccess. Então, para garantir que o Windows identifique isso corretamente, eu coloco entre duas aspas aqui e mando salvar. Salvou o arquivo, a gente pode começar a trabalhar. Então é o seguinte, pessoal. O The Router, ele trabalha com requests. Existem 4 tipos de requests que são os mais comuns utilizados, que foi o que eu implementei no The Router. Existe o GET, o POST, o PUT e o DELETE. Então é o seguinte, o GET e o POST vocês já conhecem, certo? O PUT, o DELETE e alguns outros que não tem aqui no The Router, tá? Que não são tão utilizados, é por isso que eu não coloquei. Eles fazem parte de uma semântica para você utilizar. Essa semântica ela é bem conhecida nas aplicações REST, né? Em que, por exemplo, você tem um aplicativo no celular que utiliza, por exemplo, aquele sistema híbrido, e você precisa, via JavaScript, mandar uma requisição para um servidor que roda PHP, e você precisa que essa requisição seja feita de forma semântica, ou seja, eu quero pegar uma coisa, eu mando uma requisição GET. Eu quero cadastrar uma coisa, postar uma coisa nova, eu mando a requisição POST. Eu quero deletar, quero atualizar uma coisa, eu uso PUT. Não existe update, então não existe request update. Eu quero deletar, utilizo o request delete, né? Que seria você fazer com o Ajax lá e mandar Ajax method delete e manda para o servidor. A gente vai ver a diferença entre esses 4 aqui um pouquinho mais para frente. Na verdade, eu vou falar logo, antes da gente começar a falar sobre os métodos do The Router. É o seguinte, o GET e o POST, o PHP já possui suporte nativo, que é quando você tem lá o GET e o POST, cada um vem respectivamente com suas informações. Para o PUT e para o DELETE, o PHP não possui como se diz, suporte nativo. Então, o The Router, ele tem, a gente vai falar sobre ele daqui a pouco, um método chamado getParsedBody, que ele trata todos esses 4 aqui para você e retorna caso exista, né? A gente vai ver em qual circunstância cada um é pego. Ele vem no PHP input, então o The Router ele lê o PHP input, transforma em array e retorna como se fosse um get e um post da vida, sabe? No caso do put e do delete, o tipo ele é o www form URL encoded, uma coisa assim. Se você vir aqui no Postman, inclusive eu recomendo que vocês baixem essa extensão. Você digita aqui Postman. O primeiro link que aparecer no Google aqui é a extensão do Chrome, tá? A única coisa que eu fiz foi que eu coloquei na minha barra de tarefas. Então se eu abrir aqui para vocês verem, posso fechar aqui o Composer, que eu já falei do Composer.
Então ele tá entrando aqui, demora só um pouquinho. Vocês vão ver aqui os tipos. Então aqui tem os tipos de requests que existem. Como eu disse, os mais usados são o get, o post, o put e o delete. Algumas pessoas usam patch e tudo mais, mas eu não coloquei, né, porque é desnecessário, né? Então, se você vem aqui, vamos supor que eu quero delete, tá? Aí eu venho aqui em headers, onde era anybody. Anybody, você informa qual que é o tipo, como que a página, a URL que você quer que ele mande o request, vai receber, como que ele vai receber esses dados. É para isso que o Postman serve. Ele serve para exemplificar, ele serve para simular requests para uma determinada URL. Então, você tem o form data, que é o comum que a gente usa no dia a dia com forms do PHP em páginas HTML. Você coloca form, method post, enctype, multipart, form data. Aquilo ali é quando você está mandando arquivo e ele está mandando para a própria página e tudo mais. O servidor já lê direto aquilo ali. O XWWW form URL encoded, ele é o formato em URL quando você está usando, por exemplo, o Ajax. Então, quando você quer, por exemplo, mandar o request, vamos supor que eu quisesse mandar um post, e aí aquele post eu quero mandar nesse formato aqui, ou seja, via Ajax, o que é que ele vai fazer? Quando você faz Ajax, method, post, e o data aqui, você passa o que você quer, ele vai transformar esse data, vamos supor, post 1, valor 1, post 2, valor 2. Ele vai transformar esse post 1, valor 1, post 2, valor 2 no formato post 1 igual valor 1 e post 2 igual valor 2 e assim sucessivamente. Então ele transforma numa URL para você e manda essa requisição para o servidor. Então é nesse formato que ele tem que receber nos post, ou no put e no delete, tá? Esses dois aqui só reconhecem se for nesse formato, ou seja, via Ajax, por exemplo. A menos que você informe que pelo formulário também vai ser nesse formato, mas aí já é outros 500. Beleza. Aí tudo bem. Então existe esse 4, a gente já entendeu como é que funciona cada um e que o PHP não tem o suporte nativo para esse put e o delete. Agora, como é que eu crio as rotas? É o seguinte. Deixa eu voltar aqui, só para vocês entenderem. O TheRouter, ele possui os métodos dinâmicos, porque esses métodos não são realmente escritos, eles são feitos via call, que é um método mágico do PHP, que é quando você chama um método de uma classe, só que aquele método não existe realmente na classe. Esses métodos são criados via um call. Então, é isso que tem na classe app, um call que quando você puxa app-get, app-push, app-put, app-delete, ele usa isso para você. Então, esses 4 métodos, eles possuem uma assinatura igual. Como assim assinatura igual? O mesmo tipo de parâmetro. Então, se eu quiser criar uma rota que vai ser executada somente mediante o get, eu faço app get. Se eu quiser criar uma rota que vai ser só executada quando houver post, eu uso app post. Se eu quiser usar quando for put, put. Quando for delete, delete. Tá? Basicamente isso. Todos esses 4 possuem o seguinte parâmetro. Vamos usar como exemplo aqui o get. O primeiro é o pattern, o segundo é o callable, e o terceiro é o array de regex, vamos chamar de regex, tá? O pattern é o padrão da sua URL. Quando o cara entrar em que URL do seu site é que você quer que ele execute o callable? Quando ele entrar no barra, eu quero que ele execute meu callable. O que é o barra? O barra representa a raiz do seu projeto. Assim como quando você entra no FTP, que você entra lá e você vê o barrinha lá, o barra, em alguns mostra só assim, public underline HTML, mas em alguns mostra só barra. Aquela barra é a página principal, é a pasta principal do seu projeto. Então, beleza. Quando o cara entrar no home do meu site, eu quero que ele execute o callable. A gente vai falar sobre o callable mais pra frente, mas basicamente é qualquer coisa que seja chamável. Eu vou me aprofundar mais sobre isso numa próxima aula, lá pra frente. Então, vamos usar como callable por padrão, como exemplo aqui, um function, que é uma função anônima. Não precisa de nome, obviamente, que é uma função anônima. É também chamada de closure. A gente vai entender sobre isso na aula sobre callable. E tá aqui. Então, eu quero que quando o cara entrar, ou seja, o get, na barra, ou seja, na nossa página principal, execute esta função. Sobre o regex, eu não vou falar sobre isso nessa videoaula, porque a gente vai saber mais sobre isso quando a gente vai falando sobre variáveis dinâmicas aqui, ó, que é o tópico aqui, ó.
Aqui, ó, variáveis dinâmicas, isso é na próxima aula. Então, beleza, vamos só trabalhar com o primeiro e o segundo parâmetros dos métodos, que é o pattern e o callable. Então, beleza. Quando você acessa um site, pessoal, qualquer site, pode ser o DOS mesmo, que ele entra numa URL aqui, por exemplo, sobre, eu entro numa página, eu estou acessando, eu estou entrando no modo get naquela página. Se eu não estou passando post, se eu não estou passando delete, se eu não estou passando put, não estou passando path, nem head, nem nada, eu entro numa página, é get, tá? Então, quando você quiser criar uma página estática do seu site, por exemplo, uma página de contato, você cria o barra contato, por exemplo, e manda executar a função. Vamos, por exemplo, por enquanto usar só o barra aqui. Echo, estou na home. Então, a primeira coisa que a gente vai ver acontecer agora na nossa página é que, no lugar desse página não encontrada, quando eu der F5 aqui, ele vai me mostrar que eu estou na home porque eu estou acessando a pasta direto, o barra. F5, estou na home, certo? Tudo bem. E se eu quiser criar, como eu falei, o contato? Copio aqui, ó, barra contato. Lembrando que toda URL que você for criar tem que ter esse barra. Se você colocar só contato, ele não pega, tem que ser barra, tá? Então, barra contato significa que eu não estou mais na home, eu estou na página contato do meu site. Estou na contato. Aqui eu estou na home. Opa. Contato. Tá lá, estou na contato. Novamente, o get é para quando eu estou acessando a página. Então, todas as rotas que você for criar com o get, você vai estar criando para... Imagina sua cabeça, o cara está acessando a página tal do meu site. Eu vou criar uma rota get para ele acessar. Tudo bem, mas e para eu pegar os dados do formulário, por exemplo, de contato? Vamos simular aqui que eu tenho um formulário de contato. Vou digitar mesmo normal, tá? A gente não vai falar sobre view nessa aula, só mais para frente. Form action em branco, method, eu vou colocar essa post direto, que padrão é o padrão normal lá do URL encode. Na verdade não é, não precisa informar o enctype, o padrão no caso. Então, form, eu coloco aqui input, vamos criar aqui uns inputs para simular. Eu vou colocar aqui type text, name, título, placeholder, título. Não se assustem com isso aqui, tá? HTML dentro de PHP. Eu vou dar eco nisso aqui, é só para exemplificar, tá, pessoal? Logo mais, quando a gente vai falando sobre views, a gente vai ver como organizar tudo isso aqui direitinho. Aí eu coloco input type submit, value enviar. Eu vou tentar adiantar um pouco aqui, tá? Aqui vai ser valor e aqui vai ser valor. Vou tentar adiantar que é para a aula não ficar muito extensa. Então eu puxo isso aqui para cá, fecho aqui, ponto e vírgula, copio isso aqui, colo aqui, colo aqui, colo aqui, colo aqui. Então aqui eu estou exemplificando, pessoal, o usuário entrar, ou seja, get, na página de contato de um site. O que é que ele vai fazer? Ele vai renderizar a view. Nesse caso eu estou dando um eco num formulário sozinho. Então quando eu entrar em contato, eu vou ver aquele formulário. Beleza. Como eu pego essas informações? Eu venho aqui, crio a mesma rota para o mesmo contato, exceto que agora é quando houver o post, certo? Porque eu tenho um formulário. Então app post barra contato. Então quando o cara executar o formulário, ele vai executar, vai entrar nesse minha rota aqui, tá? Para a mesma rota, só que só no método post execute essa função anônima. O que é que ele vai fazer? Como é que eu pego as informações? Vamos só dar um eco aqui, ó. Enviou o post inicialmente para vocês verem. Então, os dois são para a mesma rota, só que entrei na página, ele executa do get. Executei aqui, ele entra no post, certo? Beleza. Tá. Como é que eu vou pegar esse post? Você pode diretamente pegar o post, como eu falei para vocês. Request é igual o post, print R no post, no request. Pode pegar assim, por exemplo, curso, programação orientada a objetos e MVC, valor R$100. Executei, ele vai me dar aquele print R. Beleza, posso pegar assim? Posso, ótimo. Mas, e se o cara tiver um get aqui, ó? Vamos colocar aqui o exemplo. Como eu disse, eu já tinha gravado essa aula, só que ficou um pouco extensa. Então, contato, alguma coisa igual a verdadeiro. Como é que eu... Se eu quiser tudo, se eu quiser pegar tudo e identificar isso aqui no post para eu tratar com alguma coisa. Vamos supor que eu estou numa página aí de... O que é que eu posso exemplificar aqui? Numa página de categorias e eu tenha
o get page igual a alguma coisa aqui, por exemplo. Tá? Imagine que isso aqui seja um get de página, que eu estou navegando na página. Como é que eu pego tudo isso para me identificar? Não, de categoria não, porque de categoria não existe post. Mas imagine na sua cabeça que você tem uma rota, e essa rota, para ela funcionar, ela precisa de um get, tá? Essa rota de post precisa de um get para você tratar tudo, tá? Como é que eu pego tudo ao mesmo tempo? Para isso que serve um método chamado getParseBody do TheRouter, tá? Vou falar um pouquinho sobre esse getParseBody. Lembra que eu falei para vocês que o PHP ele não tem suporte nativo para o put e para o delete e também para o path, head e todos os demais? Então, o getParseBody ele faz isso para você. Ele vê, beleza, o cara tá numa requisição put ou delete, tá? O tipo é xwww-form-url-encoded? Então retorna para ele no formato array aqueles dados. Como é que eu pego isso aqui? Você usa o this request getParseBody. Eu vou primeiro mostrar para vocês que ele está pegando os dados e depois eu explico para vocês porque que eu estou usando o this dentro de uma function. Vamos dar um var_dump aqui no request e eu vou deixar com esse get aqui, só que eu vou também executar o meu post, tá? Então vou colocar aqui, ó, curso, programação orientada a objetos, valor R$100 e vou executar. Olha só, ele veio aqui, ó, título, 39 caracteres é uma string, o título do curso, o valor R$100 e ele também me retornou o que tem de get na página. Então ele pega tudo que for de request naquele momento para aquela rota, o getParseBody junta tudo e te dá. E se for também put, também é a mesma coisa. Vamos exemplificar isso aqui, ó. A URL é o que, ó? Vou copiar isso aqui, vamos pegar isso aqui, tá? Vamos vir aqui no meu Postman, vamos colocar essa URL aqui. Dessa vez eu vou passar um delete, vou passar o request a alguma coisa igual verdadeiro, do tipo xwww-form-url-encoded para lá, tá? Porque é delete. Vou passar junto também o request 1, que é valor 1, e o request 2, que é valor 2. Só que como esse aqui é do tipo delete, se eu executar aqui agora, ele não vai rodar, porque não existe rota que trate um request delete. Se eu der send aqui, você vai ver que vai dar página não encontrada. Tá lá, tá vendo? Ó? Página não encontrada. O que eu tô vendo no modo HTML aqui, tá? Se eu visse no raw, eu acho. Aqui, ó, preview, tá vendo? Ele vem assim, ó. Então no raw eu vejo assim. Então beleza. Como é então que eu faço para eu ver no delete? Você vem aqui, como eu falei para vocês, copia isso aqui, ó, e cria para a mesma rota, só que agora para o tipo delete. Agora sim, ele vai receber o request 1, request 2 e o alguma coisa e vai me falar o var_dump aqui. Então se eu vim aqui agora, mandar de novo, agora eu tenho o delete, já salvei ali, vou dar send. Tá lá, o array com 3 itens, request 1, valor 1, lembra? Se eu vim aqui no body? Bom, não tá mostrando não, mas é quando eu vou criar aqui que ele mostra, né? Só que se eu alterar aqui, headers. Bom, vocês viram lá na hora que eu criei, né? Ele veio, deixa eu voltar pro preview. Ele veio lá, o request 1 que eu mandei, o request 2 que é o valor 2 e o alguma coisa que é o que tá na URL. Então o ParseBody já reconheceu que é do tipo delete, já pegou os dados do tipo delete, fez como array e junto pegou o get e juntou tudo pra mim, já deu no var_dump aqui, tá vendo? Então só pra vocês verem que eu tô realmente naquela rota aqui, ó, tipo delete. Vamos tentar reenviar aqui. Olha lá, tipo delete, array, tá vendo? Se ele não tivesse no tipo delete, ele viria só o request. Então você pode ver que você pode criar rotas semânticas. O que mais que dá pra eu falar ainda nessa aula? 29 minutos. Bom, ó, então o basicão a gente já falou. Eu vou tentar ser um pouquinho rápido daqui pra frente, tá? Então, ó, para criar rota, você pode criar rotas em 4 tipos de requests: get, post, put e delete. Para o put é a mesma coisa que eu acabei de explicar para vocês, exceto que aqui você passava do tipo put, que seria o equivalente a você ter uma rota, um Ajax mandando com tipo put para lá. No caso do get, você vai estar renderizando sua view. No caso dos outros requests, você vai estar fazendo uma ação. Por exemplo, /contato, o get renderiza a view, que é a página de contato. /contato, o post vai estar tratando para enviar um e-mail para o cara, tá?
a gente vai falar sobre nomenclatura de rotas depois, não nessa aula. Que seria pra gente fazer o redirect to e tudo mais. Vocês vão entender isso mais pra frente. Tudo bem. E agora, dependências. O que é esse negócio de dependência que eu tava falando? Vamos fazer assim, ó. Vamos supor que isso aqui é uma aplicação minha e eu preciso de uma conexão com o banco de dados. O que é que eu vou fazer? Bom, é aí que entra as dependências. O que é a conexão com o banco de dados? No caso do PDO, é uma instância do PDO que eu vou estar utilizando através da vida útil do meu projeto, correto? Correto. Então, eu tenho duas formas de criar dependências no meu projeto. A primeira é passar direto para o app, para a instância do app, que você passa um array e dentro do array você passa as suas dependências. Por exemplo, o PDO. Então, PDO aí você passa aqui uma função anônima que ela simplesmente vai retornar uma instância de PDO, tá? Aí você conecta normal aqui, ó. MySQL host igual localhost, dbname igual a... eu tenho aqui acho que o arrayal trips e o usuário e a senha em branco. Vamos ver se ele roda aqui certinho. Deixa eu ver se eu coloquei tudo certinho. Vou entrar aqui no contato de novo. Então tá, então não deu nenhum problema. Agora que eu tenho esse PDO... Ah, tá, eu ia falar pra você. Eu tenho em mente isso aqui que eu já falei, mas faltou uma coisa eu explicar. Eu disse que eu ia explicar pra vocês por que eu tô usando this dentro de função, tá? Ó, eu vou entrar mais em detalhes sobre isso na aula sobre callables, mas eu vou falar aqui agora. O function, parênteses chaves, que é a função sem nome, a função anônima, ela também é chamada de closure. Parece ser uma função, mas isso aqui é um objeto. Se você guardar isso aqui numa variável e der um var dump, ele vai falar que é um objeto do tipo closure. A gente vai ver isso mais pra frente. Esse objeto ele possui um método chamado bind_to, que significa que eu vou estar linkando a o quê? A alguma outra coisa. Ou seja, eu vou estar linkando este objeto closure no meu caso, eu estou linkando ele ao meu container, que é... Se você vir no TheRouter, aqui no vendor, no código do TheRouter, eu tenho uma classe chamada container, que é tudo que eu tiver de dependência, tudo que eu quiser guardar, vai para o container, tá? Então, significa que eu estou linkando o meu closure ao meu container. Como eu tenho... Se você vir novamente no código do TheRouter, você vai ver uma coisa aqui, ó. No TheRouter, na app, para vocês entenderem esse lance do container. No construct, eu recebo parâmetros lá e tudo mais. Aí eu tenho aqui uma instância do request, uma instância do render e uma instância do router. Todas essas três instâncias eu tenho um array que eu guardo no container junto com o merge do que eu passar junto para o app. Então, como está tudo no container e eu estou usando um closure, esse closure está linkado ao meu container, então eu posso fazer this request. Esse request é aquela classe que vocês viram instanciada na classe app lá. Então, está tudo linkado ao container. Isso só acontece, pessoal, dentro de closures. Você não consegue usar this em um function, alguma coisa aqui. Se você passasse isso alguma coisa para cá e tentasse usar this, não funcionaria, porque this esse this ele só acontece porque você está no contexto aqui do container, como se você estivesse dentro da classe container, tá? Por assim dizer. Mas vamos pular essa parte, vocês vão entender melhor na aula sobre callables. Voltando ao que eu ia dizendo. Para você criar dependência, você pode passar ou assim como eu estou mostrando, e novamente como eu acabei de explicar para vocês da dependência, do closure, eu posso vir aqui e dar um var dump. Lembra que tudo que eu passo para o app, ele joga dentro do container, e o container está linkado ao closure. Isso significa que eu posso vir aqui e dar um var dump no this PDO. Então eu estou criando como se eu estivesse criando uma propriedade chamada PDO dentro da classe container que está linkada ao meu closure. Então var dump PDO. Se eu entrar na home aqui do site, tá lá, ó, object PDO 8. Estou na home, tá vendo? Então eu tenho uma instância de PDO que eu posso usar em qualquer uma das rotas. Se eu copiar isso aqui e vir no contato, entra no contato agora, tá vendo? Ó? A mesma instância do PDO está presente em todas as rotas porque está no meu container. Beleza, mas isso aqui fica inviável. Imagina só você ter vários
várias instâncias. Por exemplo, você tem uma classe de helper, você tem uma classe de paginator. Eu tenho uma aula sobre criar paginações com o The Router aí no DAWs. Você tem uma classe de paginator, você tem uma classe de banco de dados, várias classes, e você precisa colocar todas essas classes como dependência do seu projeto. Fica inviável você sair colocando aqui a helper é igual a uma função que retorna uma instância de helper, por exemplo. Fica inviável, imagina o tanto de índices aqui. Para isso, você pode separar em arquivos separados. Então, vamos supor aqui, ó, eu não quero mais isso aqui. Se eu só copiar isso aqui, esse return, e apagar isso aqui, você pode colocar em arquivos separados. Imagina que daqui para baixo, eu coloco assim, daqui até aqui. Daqui até aqui é um outro arquivo. Imagina que daqui até aqui é um outro arquivo. Nesse outro arquivo eu teria aqui container é igual a app, porque isso aqui estaria dado include dentro dessa página index. Então, esse arquivo é um arquivo separado e deu include nele aqui. É como se eu estivesse escrevendo dentro do arquivo index. Então, container é igual a app get container. Se eu só ver isso aqui, dar um var dump container, vocês vão ver agora que não tem porra nenhuma no container. Isso, desculpem pelo palavrão. Não tem nada dentro do container. Mas eu tenho o acesso ao container, certo? Beleza. Para que serve isso? Para eu jogar dentro do container o que eu quiser para minhas rotas. Exatamente como eu fiz dentro do app, exceto que agora eu tenho a flexibilidade de fazer isso no arquivo separado. Então, como é que eu vou fazer? A app eu posso fazer direto aqui. Container. Posso colocar aqui PDO igual function, mesma coisa. Só que dessa vez eu tá no arquivo separado. Então, novamente, se eu entrar na home aqui agora, ó, vamos colocar na home aqui. Eu tenho a mesma instância do PDO, exceto que dessa vez está, entre aspas, num arquivo separado. Não está mesmo num arquivo separado porque eu não estou numa página separada, mas vocês entenderam. Só que o problema de usar desta forma aqui... Não, no geral essa aqui é a forma correta. Você vai colocar suas dependências no arquivo separado. Mas usar o function direto não é viável, porque se você está numa rota e você faz uma alteração numa classe, aquela alteração ela meio que cria uma nova instância daquela mesma classe com a alteração que você fez. Para que isso não aconteça, eu coloquei também se você ver em dependência, eu coloquei na documentação, criei para você criar dependências persistentes, que são também chamadas de dependências compartilhadas. Por que isso? Usando um método chamado shared, que está dentro do container, eu posso criar exatamente isso aqui. Então, arranca daqui novamente, tira daqui isso aqui e coloca aqui, ó. Ou melhor, você pode deixar isso aqui e envolve ele num container shared. Aí envolve esse método aqui, ó, e coloca a mesma coisa. O que é que eu fiz? Eu só envolvi no método shared. Esse método shared, ele vai tratar essa minha closure, essa minha função anônima, e vai garantir que isso aqui seja um singleton. Ou seja, em todo lugar que eu fizer alteração ou utilizar essa minha dependência, supondo que fosse uma classe helper sua, que você trate ela e faça modificações. Em todo lugar que eu fizer isso, ele vai persistir para todo o projeto. Se eu mudei uma coisa na rota tal, por exemplo, eu tenho um controller que é global, um controller abstract, a gente vai ver isso mais para frente, mas eu tenho um controller que ele serve para qualquer outra rota minha. Eu mudo uma coisa naquele controller usando uma das minhas dependências. Mudei uma das dependências dentro daquele controller. Eu consigo afetar todas as minhas outras rotas porque ele persiste agora com o shared. Se eu estivesse usando o function direto, não. Ele ia criar uma outra instância. Então você ia estar meio que sobrecarregando o seu site com novas instâncias com mudanças diferentes, tá? Então basicamente isso aqui. Quero uma outra instância? Chego aqui e coloco container helper é igual a container shared function, e dentro do function eu retorno o que eu quero. Retorne aqui, por exemplo, uma instância do meu paginator. Só que no caso do paginator você não faz instâncias, você usa ele em cada controller seu, por exemplo. Então seria que o que? Por exemplo, helper mesmo. Helper. Vamos supor também que para o helper aqui eu precisava ter uma outra instância de outra coisa. Igual new outra coisa primeiro.
e passo a instância de outra coisa para dentro do container, outra coisa. Então eu estou retornando o helper já com o meu outra coisa aqui dentro. Vamos supor que eu preciso de uma instância que utiliza o PDO, que eu preciso de uma dependência que utilize o PDO, por exemplo. O que é que eu faço? Vamos chamar aqui container dependência igual a container shared function. E como isso aqui é uma closure, eu posso mandar ele usar o container. Então eu estou pegando do próprio container aqui, e aí eu retorno a minha instância da dependência. E essa instância da dependência precisa de o quê? Do banco, por exemplo. Eu passo aqui container PDO, por exemplo, entendeu? Então, aí você vai guardando suas dependências. E tudo isso aqui que eu estou criando, se eu realmente tivesse essas classes de exemplo, exceto pelo PDO que realmente tem, que era o PHP, se eu tivesse elas, eu conseguiria acessar aqui dentro assim, ó. This dependência retornaria a instância de dependência. This helper retornaria a instância de helper, que é o nomezinho que eu dei aqui, ó, helper dependência, tá vendo? Se eu quisesse colocar João aqui, eu acessaria this João, que retorna a instância de dependência, entendeu? De helper nesse caso. Então espero que tenha ficado claro esse lance aí das dependências e também como usar o basicão do The Router, que é as rotas com com delete, push e put, tá? E o get. Novamente, desculpe pela aula ter ficado 40 minutos. A aula anterior ia ficar bem maior que isso, então isso aqui já é meio que já ficou melhor, né? E vejo vocês na próxima aula. Pra gente continuar a aprender aí sobre o The Router, que a gente vai ver sobre variáveis dinâmicas e nomenclatura de rotas. No final a gente vai fazer uma aplicação. Espero que tenham gostado da videoaula. Se gostaram, por favor, deixe seu like. Se não é inscrito no canal, se inscreva no canal. E a gente se vê numa próxima aula.